Nesse momento eu quero ler essa palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 3 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo prendido, cerrou-lhe na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão. Pedro estava passando por um momento de dificuldade. Pedro estava passando por um momento de privação da sua vida. Mas uma coisa que eu entendo aqui, que mesmo Pedro passando por esse momento de dificuldade, a Bíblia nos diz que a igreja continuava orando por Pedro, sabendo que aqueles homens já tinham tirado a vida de Tiago, e a intenção era de também matar a Pedro. Isso era aos olhos deles agradáveis. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. E quando eu falo de oração, eu digo que nós que servimos a Deus, não podemos deixar de orar. Não podemos deixar de buscar ao Senhor em oração, em clamar. Há momentos que nós estamos enxergando, está tudo adverso. Como nós estamos enfrentando as provações do nosso dia a dia. Tudo adverso. Mas uma coisa eu tenho para dizer para ti, que nessa manhã a oração não pode faltar. Mesmo que a igreja esteja fechada, a igreja continua orando. Mesmo que muitas vidas estão morrendo, outras estão contaminadas, mas a igreja continua orando, pedindo que o Senhor venha trazer a resposta, trazer a solução. E só vai acontecer aquilo que for a permissão de Deus. A Bíblia diz que aquele povo estava orando por Pedro. Pedro estava sendo guardado por 16 homens, 16 soldados olhando para ele, cuidando dele. E de repente diz que quando chegou um certo momento, a Bíblia diz no versículo de número 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocou em Pedro no lado, e despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as suas cadeias. E disse o anjo, cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele fez assim, e disse mais, lança às costas tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e eis que não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram a porta de ferro que dá para a cidade, o qual lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando isso nisto,
foi à casa de Maria, mãe de João, que tinham por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando por Pedro. E a Bíblia diz que o anjo apareceu naquele momento. Pedro pensava ser uma visão. Pedro pensava que estava acontecendo um sonho, uma visão. Porém, não era isso que estava acontecendo, era real. Era Deus dando livramento à vida de Pedro através da oração da igreja. E nessa manhã, não importa o que você e eu estamos enfrentando, o nosso dever é continuar orando uns para com os outros, porque através da oração, o Senhor ainda tem, aleluia, ordem e controle em todas as coisas e pode enviar um anjo para trazer solução para mim e por você. A Bíblia diz que aquele anjo chega naquele lugar que Pedro estava, algemado com as suas cadeias aos seus braços, toca em Pedro e diz: levanta-te. E naquele momento Pedro se levantou, as cadeias caíram, e Pedro vai seguindo aquele anjo e as portas foram se abrindo, e Pedro contemplou o milagre de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor? Aleluia! Eu quero dizer que o milagre de Deus vai chegar na tua vida e você vai contemplar Deus agindo, Deus fazendo, porque Ele ainda é o mesmo Deus que fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na tua vida também. Mas nós precisamos continuar orando. Orando para quê? Para que Deus possa ter misericórdia da nossa situação. Assim como Ele teve misericórdia da vida de Pedro e entrou com providência, Ele pode entrar com providência na tua vida e na minha vida também, meu irmão. Então confie no Senhor, porque a oração, aleluia, de um justo pode muito em seus efeitos. E basta nós continuarmos orando, buscando ao Deus dos céus, que com certeza Ele pode fazer um milagre. Aqui nesse texto, Deus livrou Pedro. As portas se abriram. E naquele momento Deus permitiu com que aqueles homens se adormecessem. E Pedro foi solto para a glória de Deus. E Deus pode permitir também que o anjo visite o teu irmão, a tua irmã, o teu esposo, o teu pai, o teu tio, aonde estiver, numa UTI, numa CTI, e o anjo chegue lá e toque nele e restaure a saúde dele, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Pedro. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei a dor que está te afligindo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Deus que nós servimos pode fazer o milagre acontecer na tua vida. E para isto, basta você crer, basta você confiar no Senhor, depositar a confiança no Deus que pode tudo. Confie nele. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Ore a Ele. Ah, mas você não sabe a situação que está tal pessoa. Eu posso não saber, mas eu sei que o Deus que nós servimos, Ele sabe, e Ele pode fazer um milagre na sua vida, se assim Ele quiser. O mesmo Deus que livrou Pedro, e aquelas portas se abriram, que para ele parecia impossível, mas o nosso Deus, Ele age nas causas impossíveis. E nessa manhã, eu quero que você entenda que Ele ainda é Deus de milagre. Confie no Senhor e faça o bem. Ore a Ele, busque a Ele. Ele tem solução para você. Primeiro veio a tempestade e depois Pedro andou sobre as águas. Primeiro veio o problema. José foi jogado numa cova, foi vendido pelos seus irmãos, mas depois Deus permitiu José ser um governador do Egito, para dar o livramento aos próprios irmãos que queriam a morte dele por inveja.
Então, espere no Senhor e faça o bem, porque com certeza o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer o milagre acontecer na tua vida. Fique com essa palavra, confie no Senhor, ore a Deus, entregue os seus problemas nas mãos do Senhor, e com certeza Ele pode fazer o milagre. E eu quero orar por você nessa manhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, eu te peço que nessa manhã o Senhor visite, Pai, aqui as pessoas que estão internadas nos hospitais, e principalmente aqui em Santa Rita do Pardo, as pessoas que estão, Senhor, contaminadas com Covid, que o Senhor possa visitá-los aonde estiver, se for em casa, se for lá internado, Pai. Assim eu te peço a tua bênção a cada um deles, aos nossos irmãos em Cristo Jesus que estão precisando do milagre, aquelas pessoas que estão enfermos, que também não fazem parte, aleluia, do teu corpo. Tenha misericórdia, meu Pai. Visite aonde estiver, para que possa ser tocado e restaurado pelo teu poder. Senhor, eu te peço a tua bênção nesta manhã. Sê com o teu povo. Derrama a tua unção, a tua graça, o teu poder. Fortaleça as vidas, ó Pai. E que através da oração o milagre aconteça. Que através da oração a cura chegue. Que através da oração a porta se abre. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. Assim eu te peço e quero te agradecer. No nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor.